Pronto. Agora eu vou revestir a parede com gesso, porque é para economizar a massa corrida, né? No vídeo anterior eu mostrei fazendo o gesso passo a passo e fiquei devendo essa parte, como utilizar o gesso numa parede de reboco para economizar a massa corrida. É muito simples. Vocês vão passando uma camada fina. Depois é que dá o acabamento no gesso. Muito simples. Tá vendo? É muito simples. Essa camada fina
é justamente para que a massa corrida ela não venha a gastar muito. Uma camada muito fina de gesso, o reboco, ele tem os poros, os buraquinhos dentro do reboco. É o que acontece. No mínimo seria 4 demãos aqui de massa corrida. E eu vou dar agora só 2 de mãos. A primeira de mão, depois eu vou mostrar para vocês também. A primeira de mão de massa corrida eu vou dar nela. E em seguida só vou dar o acabamento com a massa corrida. Não tem dificuldade. E isso você economiza, você gastar de 1/4, 3, 4 latas. Você vai gastar no máximo, depende do quarto, 2 latas de massa corrida. É muito simples. Lembrando, eu estou aplicando a massa, o gesso de baixo para cima. Quando se for aplicar a massa corrida, você vai aplicar a massa corrida de qual modo? Da lateral para o seu lado, da lateral. Porque eu estou aplicando o gesso para cima. E o gesso, ele deixa, a parede tem umas pedrinhas, ele deixa umas dobrinhas. Se você for aplicar assim, fica bem mais dobrinha. Aí você aplica desse jeito, ó, a massa corrida. Para casar quando ela for para cima e quando ela for lateral. Não é para você deixar com gesso liso. Gesso liso é para profissional. Ou gesso liso, ou gesso meio rabiscado, não importa. Quem dá o acabamento sempre vai ser a massa corrida. Porque o profissional aplica uma parede de gesso liso. Aí o que acontece? Ela fica lisinha. Mas você não pode aplicar a tinta em cima dela, porque o gesso ele tem seus poros, né? Aí você vai ter que aplicar a massa corrida. Isso dá no mesmo. Quem dá o acabamento vai ser sempre a massa corrida, porque não se preocupem se o seu gesso vai ficar com risco, vai ficar com dobrinha, vai ficar meio... Depois você só tira a imperfeição com a espátula e com desempenho, desse jeito, os poros ficar maior. Isso é aplicar, não tem dificuldade nenhuma não. O intuito do gesso só é o revestimento, né? Não é outra coisa não. E sempre quando aplicar o gesso com desempenho, quando você aplicar ele mais inclinado assim em pé, ele vai dar um monte de dobrinha. Se você aplicar ele mais deitado, as dobrinhas vão desaparecer por quase completo. Não tem dificuldade. Olha, a emenda do gesso aqui, aí um pouquinho só para cima. Vendo? O gesso ele vai passando perfeitamente. Devagarzinho, ó.
Esse aqui só é um revestimento. Eu não tô como é o nome? Eu não tô revestindo a parede toda de gesso. A minha parede já está no reboco. É só um leve revestimento para eu aplicar a massa corrida, né? Depois que eu emassar tudo, depois que eu aplicar o gesso nela completo, vou deixar enxugar. Como é que eu sei que o gesso está enxuto? Quando ele estiver totalmente branco, quando ele ficar branquinho assim, ó, o gesso vai estar totalmente enxuto. Aí o que acontece? Eu vou ter que aplicar o selador. Eu não posso aplicar a massa corrida diretamente em cima do gesso, porque o gesso ele tem umas películas, um pozinho. Se eu aplicar o gesso, a massa corrida direto no gesso, agora não, mas com 6 meses, 7 meses, ela vai começar a largar da própria parede a camada de massa, vai começar a largar. O que acontece quando nós vamos pintar uma casa, principalmente esses apartamentos que é de construtora? Eles fazem o revestimento de gesso, não passa o selador e automaticamente aplica tinta latex em cima. Bom, no começo o morador está morando lá, é uma mil maravilha, mas depois, no futuro, cada vez que a camada de tinta for aplicada sobre aquela tinta, vão observar que elas começam a fazer bolinhas na própria parede. Isso é a massa se soltando do gesso. Porque primeiramente o gesso lá já está liso e não aplicar o selador. Sempre que fizer qualquer serviço de gesso, que for um serviço grande, for uma besteirinha não, um serviço grande, aplique o selador acrílico, porque ele é que vai ajudar a massa corrida ser sustentada pelo gesso, entendeu? E tem uma coisa também. Num vídeo que eu tenho no canal do YouTube, e eu vou deixar para vocês o link depois, o nome do preparando gesso para iniciante, mostra passo a passo como preparar o gesso. Aqui eu não estou mostrando como preparar o gesso, eu só estou mostrando como aplicar na parede, né? Quando você passa a mão assim na parede quase molhada, você vai sentir que ele solta umas areinhas. Esse aqui é o gesso de secagem lenta, né? E ele solta uma areinha. É muito fácil detectar isso, né? Pronto. Aqui essa massa aqui, ó, já faz meia hora e ela tá molinha ainda. Meia hora ela está molinha ainda. Eu separo a massa que eu vou usar, né? Muito simples. Separo a massa que eu vou usar, dou uma mexidinha nela. Por que uma mexidinha nela? Porque ela vai entrar oxigênio nela. Como é que entra oxigênio nela? Quando você mexe ela, se você observar, ela solta umas bolinhas de ar. Essa bolinha de ar justamente é o oxigênio penetrando na própria massa. Eu gosto de colocar cola, né? Por que eu gosto de colocar cola? Porque a cola, ela cria uma película. Não dava para mostrar isso não. A cola, ela cria uma película que é como se fosse uma tinta acetinada, né? Ela cria aquela película que a água não precisa, que a água impede que a água comece a sair os poros. Eu gosto de botar uma cola. Não é obrigado você colocar cola. Eu boto porque eu gosto, né? Na minha casa, eu apliquei o gesso em 2 quartos. 1 quarto eu apliquei só com massa corrida. E gastei, que um quarto pequeno, eu gastei quase
quase 4 latões de massa corrida. Foi 3 latões e um pouquinho, né? No meu quarto, que é 4 por 3, 4 por 4, eu gastei simplesmente menos de um latão de massa corrida. Não, um latão de massa corrida. Porque eu apliquei a primeira camada de gesso, apliquei o selador e depois apliquei a massa corrida, né? E isso me fez economizar muita massa corrida. Muitas vezes nós compramos para amassar uma carga toda de massa corrida. E também um pacote de gesso é barato. Um pacote de gesso com 50 kg de gesso é R$20, né? E nessa brincadeirinha assim, com um pacote de gesso de 50 kg e você coloca 50 litros d'água, né? 50 litros de água com um saco de gesso 50 kg. Você coloca o gesso todinho e foi uma economia muito grande. E não tem como dar errado não. Já faz mais de um ano que eu fiz meu quarto e o quarto lá está do mesmo jeito, não tem soltando pedaço de gesso, soltando massa corrida, nada. Ele está em perfeito estado. Olha aqui, ó. E observando que o vídeo ele se torna um pouco longo, mas eu estou mostrando só, depois eu vou cortar o vídeo, só mostrando passo a passo como é que passa o gesso na parede. Olha, não tem dificuldade. Tá vendo que é uma camada super fina de gesso, de massa corrida de gesso? Não tem dificuldade. É uma camada bem fininha. Se eu fosse revestir uma parede de gesso, simplesmente eu não ia poder aplicar ela de olho nu. Aplicar o gesso para revestir na parede. Eu tinha que colocar mestra, eu teria que colocar, né, o nível, para que aquela parede fique certinha. Que muitas vezes no YouTube nós vemos aí, é a pessoa só revestindo a parede de gesso, mas não tira o nível, né? Não bota a mestra e simplesmente só faz colocar o gesso e acabou-se, e mostrando como é que faz gesso liso. Mas o que interessa para o iniciante não é mostrar gesso liso. Eu vou aplicar gesso liso porque gesso liso fica bonito, mas quem vai dar o acabamento depois vai ser a massa corrida, nunca vai ser o gesso liso, né? Se você observar, eles não colocam mestra, a maioria não coloca mestra e nem colocar nível na própria parede de gesso, simplesmente só vai colocar o gesso. Eu não estou criticando ninguém, cada profissional trabalha do jeito que lhe convém, né? Ninguém levanta uma parede sem colocar nível, porque se levantar uma parede sem colocar nível, simplesmente ela vai se tornar troncha, porque ao olho nós não podemos centralizar ela. Tá vendo? Eu estou conversando com vocês e o gesso está em perfeito estado ainda. Ainda está molinho, ó. Olha, o gesso ainda está molinho ainda. Dá para trabalhar e dá para esperar um monte de tempo. Molinho, molinho. Não tem de nós trabalhar com gesso, não tem dificuldade. O problema é a pessoa que é agoniada, quer que o gesso fique pronto logo. Se você for trabalhar desse jeito, ficar pronto para engessar logo, não adianta trabalhar com gesso. Gesso é para trabalhar com calma. E agora?
sei se dá para vocês verem. Ó. Aqui tem um monte de pedrinha que faz o gesso ficar quando eu passei o desempenho na parede todinha. Mesmo assim ela consegue ficar. Aí você vem aqui, ó, com ela inclinada, bem devagarzinho, ó. Ela não some completamente, mas dá para fazer o serviço. Olha, do outro lado agora. Do outro lado, trabalhei com a mão direita. E agora vou trabalhar com a mão esquerda. Tem que sempre trabalhar com as duas mãos. Tem que aprender a trabalhar com as duas mãos. No primeiras vezes, é difícil trabalhar com as duas mãos, que não tem prática. Mas com costume, com o passar do tempo, você consegue trabalhar. Você consegue amassar, engessar, fazer um monte de coisa com a mão esquerda. Só basta ter prática com a mão esquerda. Pronto. Agora eu vou pegar a outra restante do gesso, né? Coloquei quase um balde de 3,5 litros, despejei e fui colocando gesso, né? Observando aí. Usei em 3 partes. Usei a primeira parte, usei a segunda parte, e essa aqui é a última parte. Olha. O gesso já tá molinho, ó. Tá vendo? Dá para trabalhar tranquilamente com esse gesso. Esse aqui eu não vou precisar colocar um pouquinho de gesso para endurecer mais rápido. Esse aqui eu vou trabalhando agora aos poucos. E o serviço se torna fácil. Tá vendo?
Vendo aqui, ó. Acabei o gesso por completo. Tá vendo? Fiz quase um baldinho desse. Se eu quisesse fazer um baldinho desse, eu faria. Né? Foi quase todo por completo. Eu terminei o gesso. Lembrando, né? Não precisa fazer gesso liso. Mais uma vez vou explicar. Por motivo que o gesso, o estado final dele não é acabamento. O estado final é só colocar o gesso na parede. Se eu chegar na casa de um cliente e colocar um gesso que não seja liso, mas colocar um gesso que seja riscado, que seja grosseiro, aparentemente aos olhos, não vai ter diferença nenhuma. Por que não vai ter diferença nenhuma? Porque quem vai dar o acabamento é a massa corrida. A finalidade da massa corrida é fazer o acabamento em qualquer superfície, né? Se vai fazer uma pintura automotiva, tem que se colocar massa, depois colocar o prime, depois lixar, né? Aqui não é diferente. Aqui é a parede de gesso, revestida com gesso. Pode ser grosseira, né? Mas o intuito dela é para suportar a massa corrida. Não é para deixar a parede lisinha. E essa aqui é a minha parede. Não estou criticando ninguém, viu? Só estou informando que o intuito do gesso é fazer só a parte grosseira, né? E depois vem a massa corrida para dar o acabamento. Se vocês observarem, nenhuma parede é pintada de massa de gesso. Quando você pinta a parede de gesso, aparece tudo que é tipo de arranhões e defeitos, né? Quem dá o acabamento vai ser sempre a massa corrida. Eu agradeço, né? Se você gostou desse vídeo, você dê seu like, se inscreva no canal. Eu só estou começando, tenho um pouquinho vídeo, sou, bem dizer, um amador ainda, né? Sou amador, né? Mas se você gostou, deixe seu like, né? E nos vídeos anteriores eu vou dizendo, eu não sou profissional. Quando eu digo que não sou profissional, né? Eu reconheço que tem alguém superior a mim, né? E quem está superior a todos os profissionais? O nosso Deus, né? O nosso Deus, ele é superior a qualquer profissional, né? Primeiro a glória é para ele, a honra é para ele, o louvor é para ele, né? Nós somos só um canal de Deus nessa sociedade corrupta, né? Uma sociedade que não tem Deus como princípio, né? Tem Deus sempre em segundo plano. Na medida que você colocar Deus em primeiro plano, Deus vai fazer maravilhas na sua vida, né? Que Jesus vos abençoe. E eu agradeço por vocês estar assistindo esse vídeo. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém. Na paz.